Muito bem, amigos do YouTube, aqui professor Leonardo. Esta é a aula de número 27 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Curso agora de epistemologia. Até a aula 20, nós fizemos a parte introdutória de filosofia. Da aula 21 até agora, neste momento, aula de hoje, aula 27, já é um ramo da filosofia chamada de epistemologia. Joia? Já aguarda você na tela. Já aguardando você na tela. A aula de hoje, racionalismo. Racionalismo. Antes de nós começarmos, eu quero comunicar que nós não vamos, não é esgotar, mas nós não vamos entrar nos pormenores de cada filósofo no racionalismo agora. Cada um deles vai ser visto ainda no nosso curso de epistemologia, se Deus assim quiser e nos permitir. A aula de hoje, esse conceito de racionalismo, uma parte dele vai ser até reposto, né? Vai ser até refeito lá quando estivermos estudando história da filosofia nas escolas filosóficas. Nas escolas filosóficas. Eu preferi dividir assim, pessoal, para não empatolar aí a aula, né? Não ficar aquele monte de raciocínios diferentes dentro do racionalismo e você, não é, seguir a praxe da vida até hoje que foi em filosofia, ou seja, um conteúdo confuso na tua cabeça. Não. Você vai ver hoje aqui o que é racionalismo, fazer uma questão de prova e depois, racionalismo lá de acordo com o Descartes, de acordo com... Você vai ver tudo isso. Tranquilo? Beleza? Não precisa se preocupar não. Muito bem, vamos lá então. Racionalismo. Você vai ver que é um conceito um pouco mais aprofundado para quem participou da aula lá de dialética. Lá na dialética já teve lá um pedaço lá do racionalismo, né? Porque ele tem tudo a ver com a dialética. Bom, mas vamos lá, pessoal. Iniciando então, racionalismo, no latim razão, tá? Isso aqui já é praticamente suficiente, só essa expressão, só essa tradução de rationalis já é suficiente para você matar praticamente as questões de prova. Mas nós vamos aprofundar, né, no seu conceito e nas suas ideias. Racional, que é a vertente do pensamento filosófico que afirmará ser a razão a única fonte de conhecimento, de valor confiável. Então, pessoal, quando você fala em racionalismo, você exclui o empirismo, que seria a obtenção do conhecimento através da experiência. Não, no racionalismo, o conhecimento é adquirido simplesmente através da razão, através do intelecto, através do pensamento. Não precisa da experiência dos 5 sentidos. Aqui eu estou tocando um copo de café, não precisa disso para você adquirir o conhecimento no racionalismo, só no empirismo, que é a próxima corrente filosófica nós vamos ver. Beleza? Então aqui a razão é a única fonte de conhecimento confiável, verdadeira, pode-se entender assim, confiável ou verdadeira, ou seja, a única de verdade a ser, vamos dizer assim, utilizada para se obter o conhecimento. Todos entenderam isso? Tranquilo? Para essa linha de interpretação, o conhecimento seria obtido de maneira igual para todos. Todo mundo, então, tem essa razão, essa aptidão aí, inato. Todo indivíduo já tem isso com ele. Beleza? Por isso que é a priori, toda vez que você vê essa expressão, ela começa aqui no racionalismo, mas continua lá no criticismo de Kant. Toda vez que você vê isso aqui, isso significa antes.
antes. Então, antes da experiência, o indivíduo já tem o conhecimento. Já tem. Então, seria assim, ó, o racionalismo, ó, aqui a priori, ó, a priori, isso significa que seria o conhecimento obtido através da razão. E nós temos o conhecimento também, aqui, ó, a posteriori. Pessoal, enquanto a priori é antes, né, algo que se tem antes, ou seja, o indivíduo já nasce pensando, não é? O a posteriori é o que vem depois. Então depois ele vai tocar, ele vai sentir cheiro, percebe? Visão, audição, olfato, paladar e tato, lá no empirismo. Ele vai tocar, ele vai sentir cheiro, beleza? É isso. Visão, aí ele vai ver, ele vai ouvir, beleza? Então é isso, o a posteriori vem depois. Através do quê? Da experiência. Através da experiência. Tamo junto até aí, tranquilo? Foi? Olha lá, ó, igual para todos, inato, evidente, esse conhecimento, esse racionalismo, para ele esse conhecimento é evidente, porque está na mente do cara, está na cabeça já do indivíduo, né? Já nasce com ele, né? Já está com ele, irrecusável ao espírito humano e a priori, ou seja, antes da experiência. Sendo assim, independente da experiência. Esse é o principal ponto. Você entendeu isso? Vamos supor que aqui eu desenhei, né, pessoal, que isso aqui seja uma linha do tempo, tá legal? Uma linha do tempo, caminhando para lá, ó. O tempo cronos, vamos supor, caminhando para lá, beleza? Caminhando no sentido dele normal, né? Calendário gregoriano e por aí vai. Calendário normal, beleza? O tempo correndo. E aí, primeiro vem a razão, a priori, depois vem a experiência. O racionalismo, ele despreza isso aqui, tá? Ele despreza o conhecimento a posteriori, tá? Com vários pensadores e várias maneiras de explicar diferente. Por isso, colocar todas elas aqui, vai ficar com aquela aula de 2 horas, né? E um conhecimento, um conteúdo empatolado aí para você, beleza? A aula mais longa que eu dei aí foi de religião. Minhas aulas são até meio longas, né? Mas a aula foi aquela de filosofia com a religião, que ele não tinha jeito mesmo, né? Bom, vamos em frente. Pessoal, portanto, a validade atribuída a um conhecimento não nasceria na experiência, nos sentidos, mas seria proveniente exclusivamente da atividade o quê? Racional. Pois só a razão fornece ao homem o conhecimento. Conhecimento esse certo, indubitável e indubitável do real. Só a razão. Aqui, ó. Só a razão fornece ao homem o conhecimento. Beleza? Quem participa disso, quem admite essa corrente do racionalismo, o Descartes, o Spinoza, o Malebranche e o Leibniz. Joia? Vamos em frente. Cada um desses caras nós vamos ver, examinar depois isoladamente. O que cada um pensa, né? Uns vão estar aqui mesmo na epistemologia, outros vão ser deslocados lá para a lógica, um pedaço do pensamento dele eu coloco lá na lógica. Tem no Descartes mesmo, eu coloco um pedacinho lá na lógica, para ficar mais fácil entender. Uma parte na metafísica desses autores. E assim vai. Tem tudo a ver com a epistemologia, mas uma partezinha lá na metafísica. Fica mais fácil compreender. O indivíduo está mais inserido naquele contexto. Muito bem, essa questão de prova aí, a corrente filosófica que enfatiza o papel da
aí, pessoal, da razão como fundamento do modo de conhecer a realidade. Nessa perspectiva, a razão vai possibilitar a apreensão e justificação do conhecimento. Pessoal, é o conhecimento através da razão. O conhecimento, sem o recurso sensorial, sem os sentidos, sem, ainda vamos ver ainda o empirismo, né? Mas sem esse processo, né? Esse recurso, se recorrer à experiência sensorial. Tal conceito se refere ao quê? Resposta, sem dúvida alguma, não é, pessoal? O racionalismo, o conhecimento obtido através da razão. Nós temos o racionalismo, beleza? Já está te esperando aqui, já está te esperando a primeira rodada de simulados, turma Apolo, pré-vestibular, Enem, concursos e escolas militares. Inclusive aqui nessa primeira rodada eu já resolvo a primeira questão, uma das questões das 5 questões do último concurso de oficial do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, Academia Dom Pedro II. Eu resolvo neste simulado. É a primeira rodada, joia? A tua presença lá é imprescindível para que a gente dê, inclusive, sequência e faça a rodada número 2, a número 3 e por aí vai. Beleza? Te aguardo então lá na rodada de simulado. Essa foi a aula de número, vamos lá? 27, racionalismo. Agradeço a sua presença aqui. Foi muito bom ter você. Um abraço a todos. Fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau.